Cá estamos nós novamente. Próximo ator político. Organizações de pesquisa. Vocês conhecem várias, né? A gente tem Datafolha, IBGE, né? Um monte. E tem um monte de organização de pesquisa, você fica sabendo muitas das vezes em época de eleição lá no cantinho, né? As intenções de voto. Né? Não estou pondo em xeque as organizações de pesquisa, viu, gente? Acredito eu, né? Existe uma luz no fim do túnel que alguma delas seja correta, né? Mas é claro que existem, né? Todo mundo fala, é a minoria que não presta. Não é. Tá, gente? É a maioria. Certo? Então tem alguma ali que deve prestar. Mas a grande maioria delas, pelo que a gente consegue analisar aqui, é um tipo de ator político que fazem as pesquisas, né, de intenções de voto, enfim, ou pesquisas de... Por exemplo, o governo vai promover uma política pública social. E aí contrata-se uma instituição de pesquisa para que ela pesquise lá na região a população, visando saber se é isso mesmo ou se não é. Isso falando de forma séria, né? Se é isso mesmo que eles querem ou não. Só que são pesquisas para soluções práticas ou feitas de forma tendenciosa. Para apoiar posições ideológicas próprias da organização ou de alguém que contratou a organização. Então tem vários jeitos de você pesquisar, né? Muitas das vezes está lá o pesquisador na rua, ele te para e ele pode perguntar: você acha que a política, que se fosse feito um curso, né? Ele te pergunta assim, se a educação do país, né, se a educação do estado ou do município, enfim, se a educação seria bom se todos os alunos passassem de ano. Claro que você ia dizer, não, é óbvio. A educação ela tem que ser boa mesmo, porque tem que todo mundo passar de ano, para que as pessoas sejam mais educadas e desenvolvam, né? Só que ele te pergunta isso na pesquisa, só que ele não diz que a intenção real do governo não é que melhore a educação, e sim que ele vai gerar, por exemplo, a aprovação automática. Você sabendo ou não sabendo, você passa de ano. Certo? Teoricamente seria uma pesquisa tendenciosa. E essas pesquisas têm impacto notável nas políticas públicas. Certo? Sexto ator político: a mídia. Rádio, TV, internet, jornais impressos, enfim. A mídia tem potencial forte de influenciar as preferências de governo. Jornais e TV formam opinião e a forma como retratam os problemas públicos pode condicionar a compreensão dos mesmos pelo público e pelo próprio governo. Porque o governo ele também pode, não só a pessoa, né, o cidadão é influenciado pela mídia, tem a sua opinião formada pela mídia, mas também o governante. Às vezes o que ele vê na TV é uma coisa, né? Por exemplo, quem vivencia a situação é que conhece. Por exemplo, eu, trabalhando como motorista, faço entregas e conheço grande parte da cidade de São Paulo. E aí na mídia, um dia desses, eu estava assistindo televisão e um senhor, numa matéria sobre homenagear São Paulo e tal, ele falou assim:
que ele ama São Paulo. São Paulo é uma maravilha. São Paulo é uma delícia. São Paulo, a melhor coisa que tem em São Paulo é você sair dos Jardins, né, do bairro dos Jardins, ir para Paulista e caminhar à noite, que a noite na Paulista é muito maravilhosa. Só que aí eu lhe pergunto, a cidade de São Paulo se resume à Avenida Paulista? Não. E aí o que a mídia coloca? Para uma pessoa que não tem uma instrução determinada, que São Paulo é uma maravilha. Mesmo você morando numa rua que não tem asfalto, que não tem saneamento básico, que são áreas invadidas, áreas de manancial que são invadidas, que é poluído os nossos rios, né, e os nossos mananciais, e a pessoa vai lá e invade, constrói uma casa e não tem rua asfaltada, não tem nada. Índice de criminalidade alto, escolas que não prestam e tudo mais. E aí a mídia vem e coloca um cidadão desse. Eu não questiono a opinião dele. Só que é colocado de uma forma que a cidade é uma maravilha. E a cidade não está uma maravilha. Definitivamente. Certo? Pessoa que, por exemplo, mora não nos Jardins, como a pessoa que falou. Certo? Mora em Guaianazes, Cidade de Tiradentes, Conjunto Inácio Monteiro, Sítio Santa Etelvina, Vila Holanda, Barro Branco. Pergunta para essas pessoas. Pergunta a pessoa estando sã, sem estar sob a influência da mídia. Pergunta para essas pessoas se elas se sentem paulistanas. Se chegou para elas lá os benefícios. Ou somente uma esmola pública, né? Enfim, a mídia também é uma grande culpada. E é um ator político. Bom, isso posto, gente, essa parte de atores políticos, a gente terminou. A gente vai entrar num outro tópico que, consequentemente não, né? Coincidentemente, o mesmo tópico que está no edital é a sequência que está na apostila da nossa amiga Luana. Tá? Então, vamos lá, ó. Próximo tópico que eu tenho aqui. Ó. Análise de políticas públicas. E é exatamente o que a gente vai falar agora. Sobre análise de políticas públicas. Do mesmo jeito que ela escreveu, é o que está no edital. A pessoa nem para se dar o trabalho de fazer um copia e cola, né? Para dar uma trabalhada. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, ainda tem aqui um catadão aqui no caderno que dá pra gente começar a trabalhar em si. Mas é o resto do catadão. Depois a gente vai só na apostila. Vamos lá. Análise de políticas públicas. Cá estamos nós. Como o próprio nome diz, né? Você está promovendo uma análise para que seja feita algum tipo de política pública. Certo? E aí você vai ter dentro disso aqui certos métodos e enfoques, né? Pontos de vista, para que você faça a análise e, consequentemente, um estudo da política pública, né? De que jeito que você vai criar, implementar e aplicar a política pública. Bom, vamos lá. Primeiro enfoque, ou método, né?
Primeiro. O primeiro que temos aqui é o estudo de conteúdos políticos, descrevendo o início e desenvolvimento de políticas específicas. Vamos à apostila aqui. Ó. Análise de políticas públicas. Estudos de conteúdos políticos em que o analista procura escrever e explicar a gênese e o desenvolvimento de políticas específicas. Isso é. Então, ó. Estudo de conteúdo político, em que o analista procura descrever e explicar a gênese e o desenvolvimento de políticas específicas. Você tem uma pessoa, o analista, a pessoa que está fazendo a análise da política pública, e o primeiro enfoque dele é no conteúdo político. Que diacho de conteúdo é esse? É o conteúdo político, o conteúdo da política pública, né? Que tem a ver com o início da ideia e o seu tá? Cada hora tá pior, gente. E o seu desenvolvimento. Primeiro, enfoque. Tá? Segundo enfoque, estudo do processo das políticas públicas. Atenção às etapas por qual passa o assunto e verificar a sua influência nos diversos setores. Então você tem a política lá, pública, idealizada, você vai analisar ela com base no início da ideia e no seu desenvolvimento. Qual é o conteúdo político dessa política pública? Segundo, é o processo, estudo do processo da política. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, viu, gente? Tá? A situação tá russa. Processo da política pública. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? O estudo do processo das políticas, em que se dedica atenção às etapas pelas quais passa um assunto e se procura verificar a influência dos diferentes setores no desenvolvimento desse assunto. Então você vai ver o impacto. O impacto nos setores sociais, né? O que essa política pública vai impactar? Análise dela. Terceiro, estudo do produto da política. Então, primeiro é o início, depois é o processo, depois produto. Mas não para só aqui não, viu? Produto da política. Paralelo entre despesa e serviço nas diversas áreas de aplicação. Você vai analisar a política pública. Vou até trocar esse nome aqui, ó, porque político parece que é de político, não é? Conteúdo da política. Início e desenvolvimento. 2. Processo da política, o impacto nos setores e como ela vai se desenvolver. E o produto da política pública,
paralelo entre despesa e serviço nas diversas áreas de atuação. Na verdade, é aqui que você vai analisar fazendo um balanço, como se fosse um contador. O que você vai gastar para aplicar a política e o que ela vai trazer de benefício propriamente dito. Temos também aqui os estudos de avaliação, que eu vou ter que liberar espaço para escrever. Deixa eu ver aqui, 4. Conteúdo. Conteúdo, é isso? Não, que mano é conteúdo? Tá biruto? Desculpa aí, gente, é o cansaço. O estudo de avaliação. Se eu bem me recordo, eu falei para vocês em relação ao feedback, que é parecido com o processo administrativo, papapá, e aí volta no começo. Então, depois que você verificou o início da política pública, o estudo de conteúdo, depois você fez o estudo do processo, vendo as etapas de aplicação e a influência que essa política pode ter nos setores sociais. Terceiro, você verificou o produto da política, estudou o produto da política, fazendo um paralelo entre despesa e serviço. E aí depois você vai verificar, fazendo o estudo de avaliação da política. Esta entre a análise de política e para a política. Esta está entre a análise da política e para a política. Vamos interpretar isso de uma forma melhor. Vamos ver aqui. Estudo do produto da política. Estudos de avaliação que se localizam entre a análise de política e as análises para a política. Não esclareceu muita coisa não. Mas o que ele quer dizer com isso? Vamos nós interpretarmos. Você tem que analisar, você vai fazer um estudo de avaliação da política e para a política. Não sei se a minha interpretação vai ser coerente, mas como a Luana não foi muito clara, a gente vai ter que trabalhar. Pelo menos eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. O estudo de avaliação é saber avaliar se o estudo de avaliação da política e para esta política. O que foi planejado como política pública e fazer uma avaliação para aprimorar a política pública. Acredito que seja isso que ela quis dizer. Em relação ao que já foi idealizado, e a outra você vai verificar para aprimorar. Tudo bem. Quinto está falando em relação à informação. Vamos ver aqui. Informação para a elaboração de políticas, em que os dados são organizados para ajudar os tomadores de decisão a adotar as decisões. Então, ótimo. Depois daquelas fases anteriores, depois dessa aqui, a quinta fase é a fase em que você vai passar em formação
recolhida para quem toma a decisão. Como é que você vai decidir sem dados? Sexto, análise de processo para melhorar o sistema de elaboração de políticas. Vamos ver aqui na apostila. Ó. Análise de políticas, em que o analista pressiona no processo de política em favor de ideias ou opções específicas. Não, análise de processo, né? Ó, análise de processo, esquece o que eu falei, gente. Análise de processo, em que se procura melhorar a natureza dos sistemas de elaboração de políticas. Será que esse método adotado de elaboração de certas políticas públicas é o correto? Ele está sendo satisfatório? Está atingindo o objetivo? Ou ele está muito enrolado? Então, análise do processo. Processo da política, ela já está implantada? Não. Análise do processo de formulação. Porque aí, no caso, se não tiver satisfatório, você vai lá e faz a devida correção para que a política pública seja formulada de uma forma mais assertiva. Certo? E aí sim, o sétimo que eu tenho aqui é a análise de políticas, em que o analista pressiona no processo de política em favor de ideias ou opções específicas. Então você, dentro do processo de política, o processo político, você realiza uma pressão defendendo ideias ou necessidades específicas que não podem ficar de fora, na sua visão de analista, da política pública em discussão pelos políticos. Certo? Então, sétimo, análise, não de processo, mas de política. Pressão do analista. Nem sei se isso funciona, viu, gente? Mas é o que ela está dizendo. Analista no processo. No processo não, perdão. Pressão do analista, ó, em esse secou favor de ideias ou, aí secou de novo, ou opções específicas. Então, no caso, o analista fez toda aquela tomada de informações, analisou daqui, analisou de lá, seguindo esses 7 passos,
jogo dos 7 erros. E aí, no caso, tem coisas para o analista que eles são primordiais dentro da formulação dessa política pública. E aí ele vai gerar essa pressão em favor destas ideias ou de certas opções específicas. Certo? Bom, gente, é o seguinte, voz do além, me dá uma caneta. A gente vai parar por aqui. Por quê? Deixa eu só achar onde a gente parou aqui. Paramos aqui, ó, bolinha, daqui para frente. Primeiro, porque já passei da minha hora, já estou cansado já de falar. Segundo, porque a gente já está sem como escrever na nossa pedra fundamental aqui, né? Na nossa base dos mandamentos de Moisés. Então, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ainda a esse assunto, tá? De análise de políticas públicas. E amanhã espero eu estar com um canetão decente para escrever, certo? Porque trabalhar na unha ninguém merece. Então eu espero que tenha sido proveitoso para vocês até o momento. Agradeço a atenção de todos e faca na caveira aí, porque uma dessas 60 e poucas vagas tem que ser nossa, né? Primeiro a minha e depois a de vocês aí que estão assistindo o vídeo. Se puder compartilhar, pôr um joinha, faz o diacho aí que vocês acharem que deve. Beleza? Então, tchau, tchau.